Amigos, amigas do Farol, todos que nos assistem, boa noite. Sejam muito bem-vindos ao Farol de Ismael, pedindo licença para entrar na casa de vocês. Hoje é quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Todos atentos, todos conectados, para que ao final desta nossa conversa possam receber o seu passe. Um determinado rei gostaria de se tornar um sábio sufi. E para isso ele procurou um deles. Encontrou um sábio sufi e expôs o seu desejo. Um desejo enorme de se tornar um sábio sufi, assim como ele, assim como eles, todos que o rei conhecia. No que ele começou a expor a sua vontade a esse sábio sufi, o sábio disse a ele: para que você possa se tornar um sábio sufi, assim como nós, você precisa deixar de ser negligente. No que ele disse isso, o rei se espantou e falou: como assim negligente? Por acaso eu sou negligente com a minha religiosidade? Por acaso eu sou negligente com o meu povo? Algum deles alguma vez comentou um ato meu de negligência? O sábio sufi olhou para ele e disse: existem muitas responsabilidades. O rei novamente falou: mas desta forma eu não vou conseguir passar pelo teste? Não serei aprovado no seu crivo? O sufi, o sábio sufi, respondeu: realmente, um aprendiz não deve discutir com um sábio sufi. Os sábios sufis, eles não argumentam, eles conhecem, eles têm a sabedoria. E o rei olhou para ele e o sábio continuou: para que você se torne um de nós, um sábio, você precisa passar no teste. O teste para ver se você é negligente ou não. O rei olhou para ele e perguntou: mas o que eu preciso fazer para fazer esse teste? O sábio olhou para ele novamente e disse: é muito simples. Eu vou te fazer algumas colocações, vou te falar algumas coisas e você vai ter somente que dizer: eu acredito em você. O rei olhou para ele, sorriu e falou: estou vendo que é muito fácil se tornar um sábio. Tudo bem, podemos começar? O sábio sufi disse: sim, podemos. Vou começar e você começa a responder somente isso: eu acredito em você. E o sábio começou. A primeira coisa que ele falou para o rei foi: eu sou um sábio, estou além do céu. O rei disse: eu acredito em você. O sábio novamente falou: todo o conhecimento é raro. Todo o conhecimento é exposto aos sábios de maneira subliminar. O rei novamente: eu acredito em você. E o sábio disse: eu sou um mentiroso. O rei respondeu: eu acredito em você. O sábio novamente: eu vi você nascer. O rei respondeu: eu acredito em você. E o seu pai é um camponês, disse o sábio. E o rei gritou: mentira! O sábio olhou para ele com pesar
e disse: está vendo? Para responder apenas eu acredito em você, você negligenciou. Você negligenciou porque o preconceito tomou conta da sua alma. Desta forma, nenhum sábio sufi poderá lhe ensinar. E o preconceito tomou conta da alma daquele rei. Ele foi negligente às respostas. O chamado preconceito, a intolerância, os dois muitas vezes andam de mãos dadas. Faz com que não tenhamos condições de aprender novas coisas, principalmente no campo espiritual. O preconceito nos trava. O preconceito em relação às religiões, em relação às ideias que outras pessoas têm, a tipos de comportamento. O preconceito é um mal que nos corrói por dentro. Nos trava de diversas maneiras. E junto com ele vem a intolerância. Intolerância em diversos sentidos, em diversos assuntos. Quando agimos com preconceito e com intolerância, não evoluímos, não conseguimos elevar-nos, não conseguimos dar um passo à frente, não conseguimos subir um degrau da escada. O preconceito trava completamente nossa evolução. Por mais que sejamos crentes em alguma religião, que sejamos adeptos, que estejamos lá todas as semanas, seja no domingo, no sábado ou qualquer outro dia, se o preconceito tomar conta de nós, é uma atividade praticamente inútil para o espírito em evolução. Preconceito, muitas vezes confundindo com aquilo que realmente é inaceitável, com pessoas que cometem atos ilícitos, crimes graves. É claro que essas pessoas devem ser julgadas pela justiça. E assim serão, julgadas pela justiça dos homens e pela justiça cósmica, a justiça de Deus. Mas nós temos que deixar o máximo possível qualquer tipo de preconceito de lado e seguirmos em frente. Quando analisamos fatos do passado ou do presente, como na época da Segunda Guerra Mundial, quando os judeus eram presos nos campos de concentração, lá existia um guarda que tomava conta deles. O guarda que escolhia aqueles que iam ou que não iam no forno, para a câmara de gás. Esse guarda, hoje, pode estar reencarnado ou não. Assim como tantos outros carrascos, pode estar reencarnado ou não. Mas, se tivermos algum preconceito, alguma intolerância em questão a isso, mesmo que eles estejam aqui no plano terrestre ou no astral, não vamos orar, não vamos vibrar por eles. Independente do que a pessoa seja ou do que a pessoa foi, nosso amor deve ser incondicional. Devemos ajudá-los, devemos orar e vibrar por qualquer um. Assim como o Mestre Jesus dizia, ame ao seu inimigo. Podemos nem conhecer um carrasco do passado, não se trata de um inimigo. Mas temos que ajudar, seja da forma que for, em vibrações, se ele estiver reencarnado ou não. Muitos que cometeram graves erros podem estar ao nosso lado, podem estar convivendo conosco, podem estar em nossa família, em nosso trabalho, na casa que frequentamos, seja ela espírita, católica, evangélica ou da Umbanda.
podemos estar convivendo com eles. O amor deve ser incondicional, porque a justiça cósmica também não falha jamais. Essas pessoas terão balanceada, terão equilibrada a sua contabilidade, a sua negatividade cósmica. Tudo será pago tintim por tintim. Em 1, 2, 5, 10, 15, 20, 50 vidas, não importa. Tudo será reajustado, tudo será equilibrado. E nós, sem preconceito, sem intolerância, temos que ajudar. Assim como, sem saber o que fomos ou o que fizemos em vidas passadas, estamos sendo ajudados hoje. Quando entramos numa casa espírita ou em qualquer outra instituição e somos recebidos para um tratamento, pouco importa o que fomos. Todos nos recebem e nos ajudam da melhor maneira possível. Amor, ajuda, justiça cósmica que não falha. Ajudar quem quer que seja. Ajudar todos aqueles que precisam e, claro, que queiram ser ajudados. A ajuda principal é dada àquele que quer ser ajudado. Aquele que não quer ser ajudado, o que podemos fazer é vibrar por eles. E como podemos ajudar? São diversas maneiras que algumas instituições fazem com os seus tratamentos espirituais dentro da sua linha de pensamento. E o principal de tudo é dar condições a essas pessoas de ajudar outros. Essa é a melhor ajuda, dar condições para que outros possam ajudar outros. Desta forma eles evoluem, nós evoluímos e diminuímos nossos débitos kármicos, diminuímos a nossa negatividade. Dia a dia estamos construindo o nosso templo interior. Estamos construindo o grande templo, o templo do nosso espírito. Esse templo interior que construímos dia após dia, assentando tijolo por tijolo. E quando estamos assentando tijolo por tijolo, o nosso suor tem que se misturar com aquele cimento, com a argamassa que os cola. É trabalho, é ajuda, é estudo. Não é mágica no sentido de superstição. Hoje vou colocar uma camisa cor de laranja e tudo vai dar certo. Vou passar a mão no gato e as coisas ficarão lindas. Vou colocar uma pulseira cor rosa choque e tudo de bom vai acontecer na minha vida. Não, sem superstição. Trabalho, dedicação no desenvolvimento interior, na construção do nosso templo. E assim uma determinada camareira trabalhava num pequeno hotel. Todos os dias ela trabalhava longas horas em troca de alguns reais. E à noite, depois de já ter esfregado alguns banheiros, trocado as roupas de cama e de banho sujas de outras pessoas que não fazem esse serviço, ela caminhava à noite de volta para sua casa. Um pequeno apartamento vazio, quase vazio, sem nenhuma mobília. Ao chegar em sua casa, além de ser um pequeno apartamento, quase vazio, do outro lado da cidade. Ela já tinha uma idade avançada. Os seus ossos doíam. E ao deitar-se, em uma dessas noites frias, ela colocava o seu braço do lado e não encontrava o seu marido.
Seu marido que já havia morrido. O lado esquerdo dessa mulher, dessa senhora, estava frio e vazio. Ela, silenciosamente, chorava naquele quarto que parecia uma solitária. E de tanto chorar, ela pegava no sono. E apesar de chorar, ela não conseguiria conversar com nenhum psicólogo ou psiquiatra, que no mínimo, por 1 hora de conversa, cobrariam dela por volta de R$ 200 para ajudá-la a apaziguar a sua tristeza. Um profissional na área cobraria por volta deste valor, para apaziguar a tristeza de alguém. Mas, quando essa pessoa procura uma casa espírita ou qualquer outra instituição do tipo, lá ela será recebida. Lá ela será recebida sem custo algum. Terá alguém para conversar com ela. Ela vai poder se abrir. E muitas vezes, conversando com uma pessoa dessa, aprendemos muito mais do que conversando com um magistrado. Numa casa espírita, ela poderá se abrir, expor as suas tristezas e ser identificado se é uma tristeza natural ou se tem um fundo mediúnico. Ela será atendida por alguém, vai desabafar, vai conversar. Alguém dará atenção para ela, assim como alguém aplicará um passe nela, a reconfortando, a aliviando de alguma forma. E quando ela começa a se abrir, a conversar com alguém que a recebeu, essa pessoa que a recebe vai poder olhar nos olhos dela e, sem negligenciar, vai dizer a ela: eu acredito em você. Eu acredito em você. Ela vai ouvir essas palavras e muito mais. Ela vai ouvir: você vai ficar boa. Um acolhimento, um gesto de amor, um gesto de ajuda. Amor e ajuda que esses lugares, casas espíritas, terreiros de umbanda, igrejas, mesquitas, fazem esse trabalho extraordinário para dar um carinho, para dar um aconchego ao nosso próximo, ouvindo. Ouvindo com atenção, olhando nos olhos, sentindo o coração pulsar. Atenção essa de ouvir que hoje em dia está um pouco raro. As pessoas têm dificuldade de ouvir as outras. Assim como tem dificuldade de falar, também tem dificuldade de ouvir. Ouvir requer prestar atenção, se entregar ao outro de corpo e alma. E ouvir, prestar atenção, cansa. Cansa no sentido de desgastar energia. Gasta a energia do nosso cérebro. Por isso, a grande maioria de nós, quando estamos ouvindo alguém, nosso pensamento está em outro lugar. E essa qualidade, essa capacidade de saber ouvir o outro e dizer: eu acredito em você, você vai ficar boa, tem que ser cultivada, tem que ser aumentada. O bem que fazemos ao outro, o bem que fazemos hoje é a luz do amanhã. Um avanço espiritual para todos nós. Vibremos. Vibremos por todas as pessoas que necessitam de um carinho. Por todas as pessoas que estão
com angústia todas as pessoas que estão esquecidas de alguma forma. Vibremos por todas elas. Ajudemos com atenção e amor. Vibremos pelas pessoas que estão nos presídios. Vibremos por aqueles que estão precisando de ajuda, como o encarnado ou desencarnado. Vibremos por todos que estão nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos. Que o manto de luz azul da nossa Mãe Santíssima cubra todas essas pessoas, as envolva com muito amor, muito carinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. No dia a dia, na construção do nosso templo interior, vamos combater cada vez mais a superstição, a ignorância e o fanatismo. Mentalize o seu mentor, sinta o seu guardião de luz e receba o seu passe. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, e que assim seja. Porque vosso é o reino, o poder e a glória, como para todo sempre. Eu acredito em você. Fiquem com Deus. Muita paz.